Eu já falar hoje sobre o Uhum. programa de residência da USP São Paulo. E a primeira pergunta que chegou aqui foi como é que funciona a questão da hierarquia na cirurgia geral da USP São Paulo. Então, a gente escuta muito que tem serviço muito puxado nessa questão de hierarquia, até às vezes passando um pouco pro lado do abuso, mas como é que funcionou isso para você e como é que foi? Eu não considerei isso um problema durante a residência, assim, não achei que essa questão de hierarquia foi um problema e me prejudicou em nenhum momento, assim, na residência. Acho que existe hierarquia em todos os programas de residência médica, em todas as especialidades. Acho que essa questão de hierarquia, o R2 tem mais direito que o R1, isso existe em todos os programas e sempre vai existir, né? Acaba que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas eu acho que isso não me prejudicou na residência de uma forma geral. Tá, não afetou você nem na forma psicológica, nem fez você, sei lá, perder conhecimento em algum momento, né? Não, não, Tá. nem. Você achou que a hierarquia funcionou mais de uma forma funcional, então de organização e tudo mais? Eu acredito que sim, e até a questão de ser, assim, de procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos, assim, invasivos, mas não cirúrgicos, eu acho que, é, eu acho que essa questão da hierarquia acaba que você vai fazer o seu procedimento na hora que você estiver mais capacitado, né? Então, o R2 às vezes tem mais capacidade realmente do que o R1, porque ele já sabe as complicações, já sabe o que pode acontecer a hora que ele fizer aquilo. E aí, eu acho que isso não atrapalha, né? Eu acho que isso, você, no seu ano, você deixa de fazer, mas você sabe que no ano que vem você vai fazer aquilo, né? Para ficar mais claro, então, acho que você está dizendo que os procedimentos são divididos por ano, né? Então, basicamente, então, Isso. existe procedimento do R1, procedimento do R2, procedimento do interno, provavelmente. E Vocês, procedimentos do R+, né? Os procedimentos que ficam para os R+. tipo, mais R3, R4 e tudo mais. Isso. Você saberia dizer algum exemplo, assim, de um procedimento do R1, um procedimento do R2? Lá no HC, cada estágio é um mundo à parte, né? Porque tem estágio que a gente roda só o R1 e o R+, tem estágio que a gente roda o interno, o R1, o R2, o R3 e por aí vai. Então, por exemplo, no pronto-socorro, os procedimentos como intubação e acesso venoso central eram procedimentos que eram feitos pelos internos, né? O Sobre a R1, supervisão, obviamente, né? isso, sob supervisão do R1 mas assim, os internos tinham a prioridade de fazer os procedimentos. É, e aí, por exemplo, uma drenagem torácica era o procedimento do R1. Excelente. Aí, durante a cirurgia, né, quando a gente subia para o centro cirúrgico ali, para cirurgias do pronto-socorro, procedimentos como trauma, e aí ia variar muito, né? Alguns procedimentos, por exemplo, hérnias, acabam sendo do R1. O R2 ele faz os acessos, o acesso à cavidade, e os procedimentos um pouco mais complexos acabam sendo do R2. Os procedimentos de maior complexidade, então, por exemplo, tem que fazer uma colectomia, por exemplo, são procedimentos que acabam sendo do R+, né? O R+, que faz a maioria destes Já o procedimentos. subespecialista, né? O cara que já passou em outra prova, né? Isso. Isso. Pois é, agora o R+, lá no estágio do pronto-socorro é o R+, da geral avançada, Tá. da cirurgia geral avançada, que está fazendo o programa de residência em cirurgia geral avançada. São 2 anos também, o R3 e o R4 de cirurgia geral avançada. Beleza. Isso é até uma dúvida que eu tenho sobre esse programa. Eu não entendo muito bem como é que funciona a grade deles, mas a gente pode conversar em outro momento. Combinado. Eu acho que, putz, isso não era para ser mais nada, nem tá aqui na pergunta, mas enviaram. É, o fato de, usualmente, a cirurgia geral ter mais homens que mulheres, se isso te atrapalhou de alguma forma, ou se não, acho que tem um exemplo, um grande exemplo lá na medicina da USP, que é a doutora Angelita, né? Pois é. Então, acho que ela já desbravou o que tinha para ser desbravado, mas se você teve alguma dificuldade, ou se você teve alguma inspiração também, o que você achou? Pois é. Ela foi a primeira residente mulher, né, de cirurgia geral, a doutora Angelita. Eu assim, na minha experiência, na minha passagem como residente de cirurgia, eu não tive nenhum problema por ser mulher. Eu acho que no meu ano de residentes da cirurgia, ninguém teve nenhum problema relacionado ao fato de ser mulher. O meu ano teve muitas mulheres na residência de cirurgia, assim, Excelente. quase que um número equivalente ao número de residentes homens, né? E acredito que não tenha, na minha experiência, não tive nenhuma vivência negativa nesse sentido, né? Não sei se alguma outra residente se sentiu
ofendida em algum momento, mas acredito que isso está mudando, né? Assim, a mulher agora está muito mais nessas especialidades que antes eram consideradas especialidades masculinas, né? Cirurgia, ortopedia. Hoje a gente tem muita mulher, né, nesse Exatamente, mercado. ainda bem, né? Graças a Deus. Pois é.